Fala investidor, meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir é Viver. E nesse vídeo eu tenho como objetivo te mostrar qual que é o segredo da renda fixa para que você nunca mais seja enganado. Uma vez que você entende como ela funciona, é muito mais difícil de que o seu gerente de banco, por exemplo, acabe te colocando numa roubada. Então eu vou pedir para que você não se inscreva no canal e não deixe o like até chegar no final do vídeo. Caso você chegue no final do vídeo e sinta que aprendeu alguma coisa, que te ajudou a melhorar a sua vida de investidor, aí sim eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e não deixe de acompanhar os próximos vídeos. Então, para a gente poder entender o segredo da renda fixa, a gente tem que entender qual que é o tripé dela. Quais são as três coisas que regem a renda fixa. Porque aí a gente consegue debater essas três coisas e aí entender as propostas de renda fixa que chegarem na nossa frente. Então, eu sei que talvez no ensino médio você viu isso, que se chama diagrama de Venn, e te assusta um pouco, mas vamos com calma que não vai doer tanto, eu prometo. Então, qual que é a primeira coisa que é importante quando a gente trata de renda fixa? É a segurança. Então, é uma perna do nosso tripé. Segurança. Por quê? Porque a gente tem que saber que a gente vai receber aquele dinheiro de volta que a gente colocou na renda fixa. Então a gente tem um principal, né, que a gente colocou. A gente tem que ter a segurança desse principal, que ninguém vai roubar, que não vai sumir, que não vai desaparecer ou que não vai cair pela metade. Isso falando em renda fixa, né? A outra coisa bastante importante também é a taxa, né? Porque a gente tem a inflação que tá subindo. Então a gente tem o dinheiro que perde valor com o tempo, por conta da inflação. A gente tem que receber uma taxa que, no mínimo, ela se iguale ou se aproxime da inflação, para que a gente não perca poder de compra ao longo do tempo. Porque uma coisa é o seu patrimônio ele aumentar nominalmente, né? Ele saiu daqui e subiu até aqui. Mas se a inflação passou isso, quer dizer que toda essa diferença entre essa parte e essa parte, você perdeu de poder de compra. Então a taxa, ela no mínimo, tem que ser equivalente à inflação. E para completar o nosso tripé aqui, existe a liquidez. Então vamos lá, liquidez. Então sempre que a gente for analisar um investimento em renda fixa, a gente tem que observar essas três coisas: segurança, taxa e liquidez. Por quê? Porque se a gente não observar atentamente, vai faltar um dos três pontos e vai dar problema. Então, como a gente conhece o diagrama de Venn, o que é isso aqui no meio? É uma intersecção. É o que existe entre os três. A gente tem que encontrar esse miolinho aqui. Então a gente tem que ter não a melhor segurança, nem a melhor taxa, nem a melhor liquidez. A gente tem que ter uma segurança adequada, uma taxa adequada e uma liquidez adequada. As três coisas adequadamente se encaixando juntas, isso sim vai considerar uma boa alocação de recurso em renda fixa. E não simplesmente focar na taxa, ou focar na segurança, ou focar na liquidez. Então vamos dar um exemplo, por exemplo. Se a gente for falar de uma pirâmide financeira, o cara pode falar que eu posso tirar o dinheiro a qualquer momento, antes da pirâmide quebrar, é claro. Uma taxa extremamente interessante, né? 20% ao mês, 2% ao dia, umas coisas assim realmente absurdas, mas que muita gente ainda cai. Só que aí o que faltou? Segurança. Então não adianta nada eu ficar nessa partezinha aqui, sendo que eu não tenho a segurança. E aí a outra coisa que eu gostaria muito de combater são os CDBs que não têm liquidez, né? Você chega no banco e aí o seu gerente de banco vai falar assim: nossa, eu tenho aqui um CDB que rende 110% do CDI, posso colocar? Aí você vai lá de todo pimpozão, fala assim: pode colocar. Liga pro seu amigo: e aí, você tá aí nesse banco aí com 100% do CDI? Eu tô com 110, eu sou bonzão. Só que aí você não se preocupou com uma das coisas. Qual que é? Claro, no banco você não vai ter problema de segurança. Se for um banco importante, assim, dentre os 4 maiores bancos do país, ou algum outro banco grande. Essa taxa, ela é um pouquinho acima do CDI, tudo bem? Só que você se ferrou na liquidez. Porque daqui a pouco você vai descobrir que você só pode querer resgatar esse dinheiro daqui a 5 anos. Então você ficou com o dinheiro totalmente travado em virtude de uma taxinha mínima, né? Então o que acontece? Se você sabe qual é o conceito de custo de oportunidade, você está abrindo mão de muita coisa, né? Então, quando você faz isso erroneamente e perde a liquidez do seu capital, você está ficando com um custo de oportunidade enorme, porque aquele dinheiro lá ficou empatado. Então, você pode precisar para uma emergência, ou pode aparecer uma excelente oportunidade de investimento e você não vai ter o que fazer, senão chupar o dedo e ficar triste. Então, como a gente vai ver ainda em muitos outros vídeos sobre renda fixa, a renda fixa ela precisa ter uma liquidez extremamente interessante, um D+0, D+1, D+3 no máximo.
Por quê? Porque o papel da renda fixa não é você ficar rico. Se você olha as grandes fortunas do mundo, não tem ninguém que investiu em renda fixa. Claro que ele tem uma parcela do capital dele em renda fixa, em caixa, mas essa parcela de capital, ela serve para você comprar mais empresas, mais ações, né? Então a gente ainda vai ver isso em diversos outros vídeos, mas o que a gente não pode abrir mão num investimento de renda fixa é da liquidez. Então, se alguém vier te trazer um CDB que não tem a liquidez, você manda essa pessoa passar. Aí eu te pergunto assim, mas será que eu nunca deveria investir em um CDB de longa duração? Então, para que existe? Investidor institucional. O investidor institucional tem uma montanha de dinheiro e às vezes ele ganha uma taxinha a mais e abre mão de liquidez porque ele de fato não vai precisar daquele dinheiro. E de fato ele precisa ter uma alocação em renda fixa, então para ele tanto faz. E tem gente lá dentro para mexer com isso. E para você precisa de simplicidade na sua carteira, porque de fato o que dá dinheiro no mundo não é a renda fixa, são as empresas. Então você precisa de um patrimônio em renda fixa só para você ter a sua reserva de emergência e a sua reserva de oportunidade. Então, não dá para abrir mão de liquidez. Mais importante do que a taxa é a liquidez. Então, falando sobre taxa, né? Existe a poupança, existe o Tesouro Direto e existe o CDI. A poupança perde para os dois. Mas entre CDI e Tesouro Direto é quase a mesma coisa. Então, não faz muita diferença se você está no Tesouro Direto ou no CDI. Mas a diferença no Tesouro Direto não liga nenhum gerente de banco para te encher o saco. Então, é uma paz de espírito a mais. Vamos falar sobre as debêntures também, que depois eu vou fazer um vídeo só sobre debênture, CDB e Tesouro Direto. Mas qual que é o problema da debênture? Pode ter uma taxa maior, só que perde com liquidez e segurança. Aí é complicado, né? A debênture, ela nada mais é do que uma empresa pegando dívida para te pagar depois. Então a liquidez não existe, né? É de longo prazo, porque a empresa pegou agora para pagar depois. E você perde com segurança também, porque se a empresa se der mal, se a empresa falir, você fica sem seu dinheirinho. Por isso que a taxa às vezes é mais convidativa, só que isso é uma isca em que você ganha um pouquinho mais de taxa e perde nesses dois. Só que no longo prazo, você vai ver que é muito melhor você ser acionista da empresa, você ser o credor do capital social, você fazer parte das pessoas que têm o direito de receber dividendos e proventos dessa empresa, do que simplesmente ser um credor que financia as debêntures da empresa, né? Não dá. Então, eu acho que fez um pouco de sentido, assim. Eu espero ter esclarecido essa questão. É muito importante que você tome cuidado com taxa, segurança e liquidez. Em renda fixa, segurança não dá para abrir mão, então você sempre procura instituições sólidas, como bancos ou o Tesouro Direto, por exemplo. Procura uma taxa que esteja próxima do CDI ou do Tesouro Direto mesmo, da taxa Selic. E não abra mão da sua liquidez, no máximo aí uma liquidez de 3 dias, 5 dias, uma semana, tá bom? Então, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e não deixe de acompanhar os próximos vídeos. Um forte abraço e bons aportes!